coração esses dias e eu estou levando essa palavra onde eu vou. O Senhor está preparando esse povo. E somos nós. Somos nós. O Senhor está preparando para um mover dele sobrenatural. Que fala de uma mãe, né? Vamos lá, vou ler aqui para vocês o comecinho. Você deixa a sua Bíblia aberta. Havia um homem na tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, e trineto de Zufé. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Era sua rival. Ela provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. O marido Eucana lhe perguntou, está lá em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Ali o sumo sacerdote, o sacerdote estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Amém? Amém. Vamos dar uma paradinha. Ana era uma mulher que não poderia gerar filhos. Ainda não tinha dado filhos a seu esposo. E ela tinha esse sonho de dar à luz, de ter um filho. Nós temos um sonho, todas nós mulheres, todas nós temos. Aí você pensa assim, aí agora sim eu tenho uma família. Agora eu tenho um marido, agora eu tenho um filho. Agora eu tenho uma família. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor, para umas dá, abre a sua amada e para outras não. A mim o Senhor entregou 7 filhos. 7 vezes o Senhor entregou. Mas a minha primeira veio ao mundo
com problemas. Ela nasceu com uma parte do intestino para fora, má formação. Era eles não falavam isso, eles diziam um outro nome, mas era uma tripa, uma parte do intestino. Eles diziam, mãe, a sua filha nasceu com uma parte do intestino para fora. E eu era nova, era minha primeira filha. Eu não sabia nada, não tinha imaginação do que eu estava vivendo, se era grave, se não era. Não tinha noção do que eu estava vivendo. E eu disse assim, mas tem conserto? Vamos fazer o possível. Ele disse assim para mim, a parte do intestino para fora é uma tripa. Essa tripa não foi para dentro. Eu lembro bem que eu vi. Então, era a parte que ia, as fezes, ela não podia defecar. Porque essa parte, como ele falou, a tripa foi para fora. E ele disse, nós vamos ter que fazer uma cirurgia na sua filha. Aí pensa, sem noção de nada, uma menina. Aí ele disse, tudo bem, porém a sua filha nasceu com problema respiratório, problema de coração, então é possível que ela não viva. Então nós precisamos de uma autorização sua e do seu marido. Você tem marido? Eu disse, tenho. E você usava, consumia droga? Você morava no interior? Não usava droga, não morava no interior. Você pegou quedas no período da sua gestação? Aí eu repensei. E aí eu disse, não. Então, vamos ter que fazer essa cirurgia. Eu assinei o documento e não precisei dele para vir, o pai. E assim foi feita a cirurgia na minha filha. Não resistiu. Ela teve 3 paradas. Nós conseguimos animar a primeira vez, ela voltou. A segunda vez, ela voltou. Mas a terceira, ela não voltou mais. E eu fiquei ali, parada, deitada, olhando para aquele médico falando. E ele me consolando. E eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei só olhando. Então, doeu, mas eu não tive. Eu fiquei paralisada, em choque. E aquele médico me consolando, dizendo que a minha filha, o Senhor levou, porque Ele sabia de todas as coisas. Eu era nova e eu poderia ter outros filhos, mas que aquele o Senhor resolveu levar, porque pensa, ele disse assim para mim, pensa, mãezinha, se ela sobrevive do jeito que ela estava, do jeito que ela veio, toda a problemática, talvez vocês morassem em um hospital. Você não teria uma vida, e nem ela. E eu não respondia nada, não dizia nada, e nem chorava. E assim passaram-se a noite toda. Quando a minha mãe foi pela manhã, ela disse assim para mim, filha, e a neném? Aí eu só fiz olhar para ela sem palavras, sem choro. O coração estava ali, parece que estava com um cadeado, sabe? E eu só fiz olhar para ela e só sacudi a cabeça assim, e ela entendeu. E aí naquela hora eu chorei. E ela me confortou, disse que foi da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes o Senhor entrega para você aquilo tão valioso. E às vezes a gente não valoriza. Nós não cuidamos. Nós tapamos os nossos olhos, como eu tapei os meus outros olhos ali, porque eu não tinha noção, por inexperiência, por ser nova. Eu fiquei pensando que seria uma coisa simples, mas não era. Eu imaginava, é como se tivesse cortado o dedinho, passasse um remedinho e aquilo cicatrizasse. Não foi isso.
Então, quando minha filha foi embora, que caiu a ficha, era minha primeira filha. Estava com o enxoval dela todo preparado, esperando. A avó dela, por parte de pai, estava preparando a chegada dela. Sofreu também, eu acho que até mais do que eu, porque ela não tinha filhas, só eram 3 homens, e ela almejava aquela menina muito. Então, o Senhor entrega nas nossas mãos algo precioso, maravilhoso, que nós não sabemos zelar, cuidar, amar. Quando nós recebemos em nossas mãos, a gente pega e depois larga e deixa ali. O Senhor, não estou falando somente de filhos, não. Filhos do nosso ventre. O Senhor, por esses dias aí, desde o ano passado, o Senhor tem entregue filhos espirituais para mim e para minha esposa. E nós estamos cuidando. É fácil, bispo? Não é. Não é. Mas nós temos que amar. Nós temos que mostrar o cuidado que o Senhor quer que nós façamos para cada um. É como se cada um fosse nossos filhos. Hoje eu posso dizer, eu sou mãe espiritual. Era o que eu almejava, o Senhor, Ele realizou. Mas não é fácil. Porque eu tenho que amar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estar lá, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que estar me preocupando. Assim somos nós, mães. E quando Ana, ela desejou esse filho, e ela não podia ter, tinha uma pessoa que a irritava, que prejudicava, que apontava o dedo, que criticava ela, porque ela não poderia só. Menina, tinha seus filhos e filhas, com Eucana, mas Ana não tinha. Aí olha a dor dela, porque ela não poderia ter. Mas o Senhor fez ela ir lá. Aí Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. Você tem orado pela tua família? Você tem orado pelos teus filhos? Como você tem tratado os teus filhos? Lá na cabana, o Senhor me mostrou algo, me fez relembrar algo. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito. Ele era só uma criança assim, igual o João. Mais novo, né? Do que João. E ele dizia assim para mim, mãe, para ele, eu quero ser um pastorzinho. E ele vestia a roupa assim, igual o João. E aí ele botava uma camisa por dentro, mais outra por fora, para fazer tipo esse paletó. E ele dizia, mãe, eu quero ser um pastorzinho. E a gente achava lindo isso. Mas ao decorrer do tempo, dos anos, nós deixamos nosso tesouro. Nós largamos o nosso tesouro. E os anos foram se passando. E o nosso tesouro foi criando asas para outros lados, olhos para outros lados, ouvidos para outros lados. E aquilo que era para ser, não foi. Então o Senhor me lembrou isso lá e eu chorei tanto porque eu disse, Senhor, eu fui a culpada. Porque eu não me posicionei como o Senhor queria. Eu não permaneci como o Senhor queria. Eu abri mão do tesouro que o Senhor entregou. Eu não mostrei o caminho para o meu filho. No meio do caminho eu parei. No meio do caminho eu fui viver a minha vontade. E hoje, aos 16 anos, meu filho tem, vai fazer 17 esse ano.
É onde nós estamos pagando o preço. É onde nós vamos para o joelho. Aí quando eu pensava que era só uma coisa, aí há 2 semanas atrás, nosso filho já veio com outra coisa. Aí nós sentamos, conversamos com ele. Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa forma? O que foi que aconteceu? Porque aconteceu alguma coisa. Ele disse, não, mãe, não aconteceu. E por que você está assim? Porque você não era assim. Ele falou, ele deu uma explicação na minha casa, que aconteceu, e desde lá ele mudou. Só que aí hoje, conversando com a minha irmã, ela falou para mim, isso não aconteceu agora, vocês não enxergaram, já estava acontecendo desde lá. Lembra? Mas a gente não estava conseguindo enxergar. Por erro meu, por falha minha, por eu não insistir, não perseverar. O tesouro o Senhor colocou nas nossas mãos, na minha mão e na mão do meu esposo. Mas nós não enxergamos isso. Algo precioso que o Senhor entrega nas tuas mãos, que são teus filhos, para te trabalhar neles. Não é para você, é para o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. E Ana perseverou. Ana foi, não desistiu. Ela disse assim, foi continuar orando, eu vou orar. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam porque ela orava. Não saía nem o som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada, porque ela estava orando ao Senhor, pedindo um filho. Você vai ficar embriagado? Vê se para de beber. E ela responde a ele, Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Hoje eu entendi que não sou eu, que não é meu esposo que vai mudar o cenário. Não são as minhas palavras, porque eu falo como eu falei para ele, por que você está fazendo isso? Você já parou para pensar? O que você está fazendo vai afastar as pessoas de você? O que você está fazendo não é de Deus. E ele somente olhava para mim, para o pai. Você pensa em parar? Não, ele respondeu. O nosso filho tem 16 anos. Nós não falamos nada sobre o nosso filho. Ah, pastora, mas a senhora é pastora, pastor, vocês são pastores. Não era para acontecer isso porque vocês são pastores, nós somos carnes. Não somos super-heróis. Não somos melhores. Não estamos em nível de santidade para tocar no nosso filho e fazer ele mudar. É o Senhor que trabalha na minha vida, para que nós venhamos trabalhar na vida do nosso filho. Ah, pastor.
pastora, mas a senhora tem que fazer mais por seu filho. Nós fazemos. Nós colocamos o nosso joelho no chão, meu esposo. E nós clamamos ao Senhor. Nós entregamos nas mãos do Senhor. Voltei da cabana, meu filho veio, me abraçou. Aí eu vou chorar, mãe, porque eu senti saudade da senhora. Me abraçou. E no momento da refeição ele disse assim: mãe, eu estava com medo. Por quê? Porque eu não sabia como era que a senhora ia me olhar depois que a senhora voltasse de lá. Eu disse: com o mesmo olhar de amor que eu tenho, o meu olhar de amor nunca vai mudar. Porque independente do que você fez, do que você escolheu, você é meu filho. Eu não vou desistir de você. Nossos filhos são joias preciosas que o Senhor entrega. Nós ensinamos um bom caminho, nós educamos nossos filhos. Mas quando eles chegam a uma determinada idade, nós não temos mais o domínio. Nós queremos. Mas a palavra do Senhor diz assim: ensina o caminho que o teu filho deve andar, porque ele pode até se desviar, mas ele não vai esquecer. Aleluia. Aleluia. É uma luta, amados. Ele diz: mãe, já me deu vontade de me jogar daqui de cima. Mãe, eu já peguei a faca várias vezes. Eu já tentei me matar. Eu já olhei daqui de cima para baixo, me deu vontade de pular. Eu disse: não faça isso. Não faça, meu filho. Porque você vai fazer eu sofrer muito. E não é fácil para mim, não é fácil para o pai, mas a gente ama nosso filho com toda a força do nosso coração. Porque quando nós chegamos em casa, a gente abraça, nós beijamos ele. E eu digo: filho, eu te amo, meu filho, eu amo você demais, sabia, filho? Ele diz: eu sei, mãe. E agora meu filho está no... algo aconteceu, não sei o que foi, meu filho agora só vive lavando as mãos. Não pode tocar nada. Ele vai correr para a pia. Eu pedi bênção ao menino, pai dele. A gente beija a mão dele e corre para a pia. Tudo que ele toca, celular dele, ninguém pode tocar. É só ele. Mas o Senhor, ele diz assim para mim, minha esposa, nós vinhamos conversando, que nós vamos viver luta nesta terra. Mas ele diz assim: eu sou contigo, porque eu não estar sofrendo. Ame enquanto você pode. Ame enquanto está do teu lado. Não importa se é branco, se é preto. Não importa. Não importa se ele erra. Não importa se ele faz algo que te desagradou. Ame. Porque é com amor que você vence o maligno, esse mundo, essas coisas. Porque se você não amar seu filho, se você não amar sua filha, o mundo lá fora vai amar. O mundo vai acolher. O mundo vai ensinar o caminho errado. Eu vejo crianças pequenas ainda que ensinam o caminho que se deve andar. Teus filhos. Mesmo que eles se percam, eles não vão esquecer do caminho que você ensinou. E o Senhor tem feito isso em mim, na minha vida, na vida do meu esposo, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos. Não é fácil, mas o Senhor tem cuidado. Aí ele falou assim para ela: então vá em paz, que Deus de Israel lhe dê o que você pediu.
que eu pedi, o Deus de Israel, eu creio que Ele vai conceder. Porque um dia aqui dentro, final do ano, na festa das luzes, quando o bispo falou assim, naquele sonho, né? O bispo falou para nós assim: peça ao Senhor o que você deseja, o que o teu coração almeja. Se é uma casa, peça ao Senhor. Se é um carro, peça ao Senhor. Um trabalho, um emprego, peça ao Senhor. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai fazer o teu sonho acontecer. E aí eu pensei assim: meu filho, eu quero casa, eu quero carro, eu quero meu filho, o Senhor. Aí ele veio e falou no meu ouvido: você está pensando o mesmo que eu? Aí eu perguntei para ele: o que você está pensando? Ele disse: nosso filho. Eu disse: amém, é isso que eu estou pensando também. Ouviu naquele dia, e o Senhor vai realizar no tempo dele. Não desiste. Não olha para trás, só segue em frente, só caminha comigo, só persevera comigo, só tem fé em mim, só persevera na minha presença, não saia dela. Porque tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, que for da minha parte, ele diz, que se for de mim, eu realizarei na tua vida.